Olá, meus queridos, tudo bem, não é mesmo? Tá. Então, vamos para a nossa disciplina de matemática, tá certo? Com conteúdo, medidas de comprimento e grandezas e medidas, tá? Vamos ver o que se trata disso aí? Olha lá. Medidas de comprimento. Comprimento já está dizendo de tamanho, né? Ou essa caneta, né? Quantos centímetros ela tem? Essa outra, quantos centímetros, né? Ela tem, não é mesmo? E aí, por exemplo, isso aqui, esse papel aqui, né? Assim, tem quantas medidas de lateral, né? Aqui na base. Vamos saber como é? Vamos lá. As medidas surgiram da necessidade do homem de estabelecer padrões de medida em roupas, móveis, habitações, terrenos e etc. Os povos antigos desenvolveram suas unidades de medidas de comprimento. Olha como foi que eles fizeram. Essas unidades eram não padronizadas, né? Ou não convencionais. Isto é, não tinham o mesmo tamanho. Vamos novamente à leitura para nós entendermos melhor de medidas de comprimento. As medidas surgiram da necessidade do homem estabelecer padrões de medidas em roupas, móveis, habitações, terrenos e etc. Os povos antigos, né, nossos avós, nossos bisavós, desenvolveram suas unidades de medidas de comprimento. Essas unidades não eram padronizadas ou não convencionais, né? Isto é, não tinham o mesmo tamanho. Algumas medidas eram feitas usando parte do corpo. O palmo, gente, vocês já ouviram até hoje, a gente usa o palmo, né? 1, 2, 3. Os passos, né? Os passos com os pés também eram contados como medidas, tá? Que eram utilizadas parte do corpo, né? Das mãos e dos pés. Os passos, né? Contava quantos passos, sabia quantos metros mais ou menos tinham. A mão, as palmas, tantas palmas, do mesmo jeito. Então, repetindo, algumas medidas eram feitas usando parte do corpo e outras objetos como xícaras, cestas e baldes, não é mesmo? Então, vamos aqui como a descoberta, né, para nós hoje, atual, sabermos quantos metros tem, quantos quilômetros tem, quantos metros tem, centímetros, milímetros e aí por diante, tá bom? Então, quando queremos medir objetos, né, que mede menos do que o metro, usamos os submúltiplos do metro, que são unidades menores que o metro. Agora, quando queremos medir distâncias muito grandes, usamos os múltiplos do metro, que são unidades maiores que o metro. Tia, eu não estou entendendo nada, tia. Então, múltiplos e submúltiplos do metro. Então, quando queremos medir objetos que medem menos do que o metro, usamos os submúltiplos aqui. Usamos os submúltiplos do metro, que são unidades menores que o metro. Quando queremos medir distâncias muito grandes, usamos os submúltiplos do metro, que são unidades maiores que o metro. Vamos aqui que vocês vão entender melhor. Tem essa tabelinha. Olha, na tabelinha, múltiplos, né? Unidade padrão, que é o metro, e aqui os submúltiplos, que são as partes menores. Então, olha, quilômetro, olha a sigla, km, tá bom? Vamos ler com a tia. Quilômetro, km, equivale a 1000 metros. Hectômetro, o símbolo é HM, equivale a 100 metros. Decâmetro, DAM, equivale a 10 metros. Aqui é a unidade padrão. Aqui os múltiplos, tá? E aqui é a unidade padrão, que é o metro. Seu símbolo é o M e 1 metro, tá? Que corresponde a 100 centímetros. Mas vamos nos múltiplos, na unidade padrão. 1 metro. Decímetro, DM, equivale o quê? 0,1 metro.
centímetros, né? cm, vocês são os mais conhecidos, né? O quilômetro, o metro e o centímetro, e o mm, que é o milímetro, que são os mais conhecidos. Olha o símbolo cm, que né, a gente tá falando que são os mais conhecidos. Ó, 0,01 m, né? Que é o metro, né? Nós estamos estudando o metro, então esses m's aqui representam o metro. Milímetro, mm, a sigla, e representa o que? 0,001 m, tá bom? Então vamos, quilômetros, olha aí que faz parte do metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetro, tá? Então, quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, o metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm, tá bom? Olha, dos múltiplos do metro, o km, né, que é o quilômetro, é o mais utilizado, né? A gente vai, daqui a 2 quilômetros, daqui a 3 quilômetros, não é mesmo? Aqui é dos múltiplos, né, ó. Dos múltiplos, né? Dos múltiplos, o km, que é o quilômetro, é o mais utilizado. Dos submúltiplos do metro é o cm e o mm, que é o centímetro e o milímetro, que são os mais utilizados, tá certo? Então, perímetro. O que é perímetro? Perímetro de polígono, né? Que polígono, que é polígono. Polígono é, né, com retas, são retas, né? Nós estudamos sobre isso. Então, perímetro. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, tá bom? Não é o polígono, né? É a medida de comprimento retas, né? Que tem o contorno. Então, perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Ó, para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Por exemplo, aqui no retângulo, tá bom? Sabemos que o retângulo, estudamos isso, né? Sabemos que o retângulo aqui, né, essa parte é maior e que aqui é o menor. Então, como é que nós fazemos para saber quanto mede, né? Quanto mede, faz de conta que é o terreno. Eu quero comprar esse terreno, então de frente ele mede 15, tá? A medida dele de frente é 15 metros. E de fundo aqui, gente, ó, tá? É 28 metros. Eu quero saber quanta medida tem, tá bom? Esse terreno. Então, como é que nós vamos fazer? Olha, duas de 28 aqui. Uma lateral é 28, a outra também. Então, pegamos o 28 mais 28. Frente e fundo, né? Porque a tia disse que era um terreno. Frente e fundo, 15 metros de frente e mais 15 metros de fundo. Deu quanto? 86 metros. Então, vamos fazer de conta que aí é o terreno que a tia vai comprar. Então, o terreno que a tia comprar, ele custa 86 metros. Ele mede, né? Ele mede, custa isso aqui. Ele mede 86 metros, tá bom? Então, perímetro, a tia colocar atividade. Qual o perímetro desse quadrado? Qual o perímetro desse triângulo? Sabemos que é o tamanho deles da lateral, né? Então, perímetro é a medida do comprimento do contorno, de um contorno. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Pode ser 3 lados, 4 lados, 6 lados, 9 lados, o que for. Se for 9, tem que somar os 9 lados, tá bom? Vamos seguir. Olha, o quadrado. Todo mundo sabe que o quadrado, o retângulo, que nem a tia falou, né? As laterais, né? A base e a altura maior que de lado, né? E aqui no quadrado, nós sabemos que o que mede aqui, mede aqui, mede aqui, mede aqui, né? Quadrado é igual a 10. Então, cada um lado mede quanto? Cada um lado mede 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Então, vamos somar, né? Esse perímetro é a soma dos lados. Então, vamos somar
10, 10, 10, deu quanto? 40 centímetros. Então, o perímetro desse quadrado é 40 centímetros. Vamos para o triângulo, né? Sabemos que o triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, os dois lados são iguais, tem o mesmo tamanho. Mas aqui da base é menor, né? Ó, a lateral igual, né? Ó, 7,0 centímetro. E aqui 6,0 centímetros. Vamos somar 7,0 centímetro mais 7,0 centímetro e mais 6,0 centímetro. Deu quanto? Né? É o zero, né? Vamos baixar o zero. 0 mais 0, 0. Dá tudo zero. 7 mais 7, 14. Mais 6, 20. Então, o perímetro, nós falamos assim, o perímetro desse triângulo é quanto? 20 centímetros. Tá bom? Não é somar, né? É só somar, né? Como a tia sempre fala, a base da matemática são as 4 operações, né? É a soma, adição, subtração, multiplicação e divisão. Temos que saber essas 4 operações. E perímetro é a soma dos lados de um polígono, tá bom? Então, agora vamos para transformações, que tem transformações, olha, transformações de unidades. Para fazermos a conversão das unidades de medidas, é necessário estabelecer alguns critérios. Quais são esses critérios? Vamos ver, vamos lá. Transformações de unidades. Para fazermos a conversão das unidades de medida, é necessário estabelecer alguns critérios. Vamos ver aqui a tabela. Olha, gente. Quando vamos para lá, nós multiplicamos, tá? Quando eu quero saber aqui do quilômetro para o metro, aí aqui eu vou 1, 2, 3. Aqui nós trabalhamos com vírgula, tá? Ou então com números, né? Aí, depois vamos saber na prática, a gente tá só explicando. Então, quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Então, aqui nós vamos multiplicar cada casa por 10, tá bom? E voltando, né? É dividir. Quando nós vamos para frente, nós multiplicamos. Quando voltamos aqui, ó, para trás, né? A volta é divisão. Então, aqui, ó, 5 quilômetros, né? 5 km em m. Tá pedindo aqui para transformar. Vamos ver aqui a transformação. Está pedindo aqui, ó, 5 km, né? Ó, tá aqui, km em metro. Km, HM, DAM, chegou o M, que é o metro. Tá certo? Então, aqui só é o 5. Para transformar, vamos para quantas casas? 1, 2, 3. Então, vai ser o quê? Vai se transformar. 5 vai se transformar em 5.000. Olha, aqui não é só 5. Aí vai 1, 2, 0 e 3, 0. Chegamos no metro, não é metro? Tá pedindo as transformações de 5 quilômetros até metro. Então, como vai? Nós vamos multiplicar, acrescentar, tá bom? Então, 15 km vai para metro, então acrescenta 1 0, 2 zeros e 3 zeros. Então, vai ficar o quê? De 5 vai ficar igual a 5 metros, tá bom? Aqui, 1,9 metros em mm. Cadê o metros? Ó, vem pra cá, ó. Então, vamos aqui o metro, né, ó. M tá aqui, ó. 1,9 m, metro, em mm, em milímetro. Então, vamos ver quantas casas. Tem o 19, ó. 1, 2, 3. Não é indo na multiplicação? Ó, 3. 1, 2, 3. Então, 1,9 em metro para milímetro vai ficar o quê? 19.000. Ó, M para o MM. 1, 2, 3. Acrescentamos, como é multiplicação, acrescentamos 3 zero. Ficou 19.000. Aqui o 40. Olha, metros, né? Está aqui, ó. É só olhar a tabela. Não tem nada demais. É só olhar a tabela, ó.
A tia vai colocar a tabela, tem no livro. Ó, 40 mil em km, né? Então, é 40 metros em quilômetros. Presta atenção, é voltando. Se é voltando, é dividindo, né? Então, se é voltando, vamos eliminar as quantidades de zero. Olha, 40 mil metros em quilômetros. Ó, vamos aqui retirar 1, 2 e 3. Vai ficar quanto? 40 quilômetros. Estão entendendo? 40 quilômetros, ó. Tá bom? Eliminamos, ó. Em metros para quilômetros, ó. Tá bom? Ficou igual a 40 quilômetros. Aqui, 15 DAM. Tá aqui o que diz DAM para onde? Para centímetro, né? 15 DAM em centímetros. Vamos aqui. DAM, 1, 2, 3. Então, vai ficar o quê? 15 mil. Quando é do quilômetro para o metro, nós acrescentamos, tá? Quando é do metros, que é divisão, nós eliminamos a quantidade de zero, tá bom? Quando é multiplicando, acrescentamos o zero. Quando é voltando, dividindo, eliminamos a quantidade de zero, tá bom? Perfeito. Grandezas e medidas, ó. Vamos observar aí alguns produtos cuja quantidade de líquidos é verificada através de unidades de medidas de capacidade. Grandezas e medidas, né? Nós estávamos estudando metro, comprimento. Agora vai ser líquido, tá? Líquido. Então, grandezas e medidas. Observe alguns produtos cuja quantidade de líquido é verificada através de unidades de medida de capacidade. Olha aqui, 1 litro de leite, né? Ó, a mimosa, mimosa. 1 litro de leite, 1 L, né? 2 litros de refrigerante, 2 L. 5 litros, né? Ó, 5 litros de água, ó, 5 L. Então, a unidade padrão para medir a capacidade, né, é o litro. O símbolo do litro é L. Nós acabamos de estudar do comprimento, que a medida de capacidade é o M, é o metro. Aqui, grandezas e medidas é litros. Então, a unidade padrão para medir a capacidade é o litro, né? E o símbolo do litro, claro que é o L, tá bom? Então, a conversão, do mesmo jeito que nós fizemos, né, do comprimento, é do litro também. Vamos ler primeiramente, conversão de unidade. Para converter medidas de capacidade de uma unidade para outra. Para converter medidas de capacidade de unidade para outra, vamos observar o quadro. Os múltiplos, né? Os múltiplos é o quilolitro, KL e 1000 litros, né? Hectolitros, HL, 100 litros. Decalitros, DAL, 10 litros. Aqui é a unidade padrão do litro, que é o L, 1 litro. O decilitro já vem dos submúltiplos. Aqui são os múltiplos, unidade padrão e submúltiplos, tá certo? Então, decilitro, DL, olha, 0,1 litro. Centilitro, CL, né, a sigla, e 0,01 litro. E o mililitro, ML, é o 0,001 litro, né? Então, aqui é a medida do padrão, todos eles cada um tem a sua medida, né? Então, vamos aqui, vamos decompor. Vocês já estudaram decompor, né? Se eu pedir para vocês decompor 123, é 100 mais 20 mais 3. Lembram? Não esqueceram não, né? Decompor, sabe como é? Então, vamos decompor as medidas. Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? 5,27 HL, tá bom? Aí, depois, olha, na regra lá, vocês vão olhar na tabela,
que a ordem é KL, né? KL, HL, DAL, LDL, CL e ML. Então, tá pedindo, né, para depois de HL é DAL. Pode olhar lá, depois de HL é DAL e depois aqui é a ordem, tá? Então vocês vão pegar 5 HL, 2 DAL e 7 L. Mas como é que eu vou saber essas letras aqui? É só, ó, olhar a ordem, ó. Lá não tinha, né? Era HL, DAL e L. É só seguir. Tá aqui a tabela. KL, HL, DAL e o L, né? Que é L, litro, DL, CL e ML. Quando for para pedir para compor, decompor aqueles números, é a ordem. Se começar com 5KL, 25, aí é 25. 2 KL e 5 HL. E assim por diante. É em ordem. Tá certo? Para vocês entenderem melhor. Ó. Viu? Então tá aqui a ordem. 5 HL. Depois do HL é o DAL. Aí é o 2 DAL. E depois do DAL é o L, que está aqui. 7. Ó. L. Tá bom? Vamos aqui. 3,28 litros. Aí vamos lá depois do litro, é o quê? Depois do litro vem o DL e vem o CL, tá bom? Aí como é que vai ficar aqui, ó? 3L, que é o litro, né? Aí vai ficar 2, depois do litro é o DL. Vai ficar 2DL e o 8CL. Seguindo a ordem, só olhar a tabela, tá? E outro método, né? Outro método, ó, 8KL mais 2HL e mais 6DAL. Então, nós lemos, ó, 8KL, o KL são quantos litros? 1000 litros, né? Aí fica aqui, ó, 8.000. O HL, ele equivale a 200, tá bom? Não é? Equivale a 200, então tá aqui, 200 AL. E o CL aqui vale 10, então 8.000 mais 200 mais 60. Aqui, ó, nessa quantidadezinha aqui, a soma deu quanto? 8.260. A gente olha lá embaixo, vocês querem voltar para ver, ó? A tia vai colocar para vocês entenderem melhor, tá aqui, ó. HL vale 1000, né? O KL, quilolitro, vale 1000. O hectolitro, HL, vale 100. O decalitro, que é o DAL, vale 10, tá bom? Aí é só fazer a conversão, né? A transformação, a decomposição, tá bom? Então, 8.000 mais 200, que são 2, né? Não é 100? Aqui são 2, então isso é 200. E aqui é 6, né? Então, se lá é 10, então é 60. Então, 8.000 mais 200 mais 60 dá 8.260. Aqui, né? 8 litros vezes 8. É só fazer a multiplicação, que vai dar 6,41 litros. E aqui, 8.260 litros, tá certo? Depois nós vamos fazer isso aí na prática bem direitinho em sala, né? Que é para entender melhor. Mas a tia explicou aí, tá direitinho. É só seguir a tabela vai estar sempre do livro, já está do livro. Quando a tia for fazer o TD, vai também estar do livro. E tem toda a explicação aí direitinho, tá? E em sala nós também vamos trabalhar com mais exemplos também, claro, né? Então, página 228, questão 1, as letras A, B e a questão 2, tá? Da página 228. A questão 1 com as letras A e B e a questão 2 com as letras A, B, C, D. Tá bem direitinho, bem facinho, não tem nada demais não, é só olhar a tabela, tá? 229, a página 229, as questões 5 e 6, tá? E a 6 são as letras A, B e C. Página questões 5 e as questões 6 com as letras A, B e C. 244, a página com questões 1, letras A, B e C. A terceira questão com as letras A, B e C. E a quarta questão com as letras B, C, E.
Só o suficiente, só a prática mesmo, para vocês praticarem para aprender, tá? 246, a questão 10. A 247, a questão 11. Página 248, a questões 14 e 15. E página 249, a questão 18, tá bom? Só perímetro é só soma, tá bom? E andar com a vírgulazinha para lá e quando voltar a dividir, voltar com zero, né? Eliminar com a divisão, tá bom? Tá fácil aí, é só prestar atenção. Beijo. Até breve. Tchau.